Glória a Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Deus abençoe aqueles que nos assistem. Estou vendo aqui a Thaís, o Júlio, Miguel, Sérgio. Quem mais está aqui com a gente? Luciene, Gustavo, Deus te abençoe. Jane, Adéia, Pastor Leochina, Deus abençoe a todos que estão online. Eu quero trazer uma reflexão para os irmãos. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Que Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Estamos aqui com a equipe de transmissão, o Christian, a Lê, o Pedro e o Xande no louvor, a irmã Tatiana nos apoiando aqui também. Então que Deus abençoe você que está em casa, que pode estar no conforto do seu lar nesse momento nos assistindo, que você convide mais pessoas, envie esse link. Eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, um texto muito conhecido, quando Jesus acalma uma tempestade, mas que Deus trouxe várias aplicações ao meu coração. Eu quero compartilhar com você, porque eu creio que essa palavra, ela tem tudo a ver com esse momento. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, você que achou, vai digitando um amém, para que os irmãos vejam, vai interagindo nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no YouTube, vai interagindo. Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, ou uma grande tempestade, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não importa que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento então se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, que Ele aplique essa palavra, essa história acontecida há cerca de 2000 anos atrás, na nossa realidade, em nome de Jesus. Queridos, nós vivemos um tempo de tempestade, é inegável, não podemos dizer que não estamos vivendo isso, porque vivemos um tempo em que jamais pensamos estar vivendo, trancados em casa, obedecendo a ordem do governo, aquados por um micro-organismo, um vírus que tem deixado vítimas por todo o mundo, com a nossa rotina completamente modificada. Estamos sendo assolados por uma grande tempestade. E me veio à memória esse texto, e eu fui ler, reler, pesquisar, tentar entender o que era e por que aconteceu e como aconteceu, e o contexto dessa tempestade, para que nós venhamos a trazer isso para nossos dias e tirar algumas lições. Eu olhei os evangelhos em que esse texto ele acontece. Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 8 falam
dessa tempestade, mas é Marcos, no capítulo de número 4, que me trouxe à tona algo precioso, que é o contexto dessa mensagem. Marcos, ele escreve um evangelho relatado por Pedro. Marcos era discípulo de Pedro. Então tudo que está escrito ali no evangelho de Marcos foi Pedro quem ditou para ele, quem contou. E por que a importância disso? Porque Pedro era o discípulo, talvez o mais atuante, ou um dos mais atuantes ali naquele ministério de Jesus. Pedro, ele está em outras cenas, outras situações. Pedro tirou moeda de boca de peixe. Pedro disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro negou Jesus. Pedro esteve no começo do ministério dos discípulos, até a descida do Espírito Santo, e prega o primeiro sermão para a conversão de muitas pessoas. Então há muita credibilidade naquilo que Pedro diz para Marcos. Não que os outros não tenham, mas Pedro estava certamente no barco nessa situação. E o texto ele começa dizendo, Marcos capítulo 4, versículo 35, começa dizendo: naquele dia, sendo tarde. Naquele dia, que dia? Marcos traz um contexto. Então nesse dia, no final da tarde, quando eles entram no barco, quando acontece aquela tempestade, muitas outras coisas haviam acontecido antes. E aí nós voltamos para o versículo 1 de Marcos capítulo 4, para entender que dia era esse. E o texto de Marcos 4:1 diz que Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma grande multidão se assentou para aprender de Jesus. Então foi um dia de ensino. Nesse dia daquela tempestade, no final da tarde e à noite, era um dia de ensino. Jesus ensinou as pessoas. Ele começa o seu sermão no começo do dia contando a parábola do semeador. É nesse dia da tempestade que Jesus conta a parábola do semeador. Nessa parábola ele mostra a importância de semearmos a palavra, e ele vai dividir as pessoas em 4 grupos. Na parábola do semeador, ele diz que é um grupo de pessoas que é como um terreno à beira do caminho. Esse terreno à beira do caminho são pessoas que recebem a palavra, mas as aves vêm e comem a semente. Jesus explica que esse grupo de pessoas são pessoas que ouvem a palavra, mas o diabo vem e toma e retira essa palavra. Jesus naquele dia, ele diz que há pessoas que são que têm o coração como um terreno pedregoso. Ele explica que é uma semente que brota rápido, porque a terra não é profunda, mas quando sai o sol, ele queima a semente. Jesus explica que essas pessoas é gente que ouve a palavra com alegria, mas os prazeres do mundo, o anseio por dinheiro, isso rouba a palavra do coração das pessoas. Jesus continua pregando e ele diz que algumas pessoas, elas são terra boa. É gente que a semente cai, dá frutos 30, 60, 100 por 1. É gente que frutifica, é gente que ouve a palavra, é gente que aceita a palavra, é gente que multiplica essa palavra. Então Jesus, ele começou o dia ensinando esse sermão. Em seguida ele conta uma outra parábola, a parábola da luz. É o da lâmpada. Ele diz que a lâmpada não pode ficar no alqueire, embaixo da cama, escondida. A lâmpada tem que ser colocada num lugar alto para iluminar. Ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo que a obra dele não é para ficar escondida. O nome dele tem que ser colocado acima, como Deus disse, o nome acima de todos os nomes, e nos iluminar, e clarear o nosso caminho, e ser luz, ser lâmpada para nós. Jesus continua o seu sermão naquele dia e conta 2 parábolas sobre o reino. Ele conta a parábola da semente, está lá em Marcos 4, de 26 a 29, dizendo que o reino é como uma semente. O trabalho nosso é plantá-la, e de maneira milagrosa, como numa plantação, essa semente dá fruto, essa semente frutifica, o reino aumenta, o reino expande. A segunda parábola do reino, Jesus compara o reino de Deus com um grão de mostarda, a menor das sementes. Eu não sei se você já viu, se você já teve curiosidade, hoje você tem o Google, você pode digitar lá no Google semente de mostarda, você vai ver um grãozinho
uma sementezinha pretinha, bem pequenininha, e Jesus diz que o reino é como essa semente de mostarda. Ela é pequena, ela não parece nada, mas quando ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças, 2 metros de altura. E mais do que isso, ele diz que essa maior das hortaliças, que chega a 2 metros de altura, se você for pesquisar sobre a mostarda, ela protege as aves do sol. O reino de Deus, irmãos, nos protege de todo mal, nos protege de toda calamidade. Aqueles que estão no reino de Deus estão guardados pelo guarda de Israel. Esse foi o ensino de Jesus, e é nesse contexto que eu queria que você entendesse. Depois de um dia de ensino, depois de um dia de parábolas, depois de um dia de milagres, depois de um dia em que a palavra foi semeada, em que foi dito sobre o reino, em que Jesus convida os discípulos para atravessarem o mar da Galileia, e debaixo, e nessa caminhada pelo mar da Galileia, se levanta uma grande tempestade. A Bíblia diz que os discípulos despediram a multidão, e o versículo 37 de Marcos, ele diz que levantou-se um grande temporal de vento, as ondas batiam com força no barco, de modo que o mesmo já se enchia de água. Irmãos, entendam, não era uma chuva, não era um ventinho, não era uma brisa, não era uma garoa. A palavra tempestade, ou a palavra grande temporal no grego, ela remete a um ataque violento de vento. Foi uma grande ventania, que assolou, que bateu naquele barco. Não era um ventinho, irmãos, não era uma pequena tribulação, não era um emprego que alguém perdeu, não era uma luta no casamento, era muito pior, era algo que estava colocando em risco a vida daqueles discípulos. Naquele contexto, no mar da Galileia, um mar que fica 200 metros abaixo do nível do mar, a nordeste nós temos o Monte Hermon, com 2.700 metros de altura, gelado. Quando aquele vento gelado desce do Monte Hermon, e ele encontra com a brisa quente do mar da Galileia, formava-se uma grande tempestade. Era um fenômeno comum, sim, mas que pegou os discípulos de maneira desprevenida naquele dia. Imagine, irmãos, depois de um dia exaustivo de ensino, assentado aos pés de Jesus, ouvindo ele, cuidando das multidões, ensinando as multidões, uma tempestade acomete aquele barco. E mais do que isso, versículo 38 diz que o Senhor Jesus dormia na popa, na traseira do barco. Imagine um barco, irmãos, as laterais um pouco mais baixas, o vento batendo, a água entrando, e o Senhor Jesus calmamente, deitado na popa, deitado na traseira, dormindo. E eu não sei você, irmãos, mas eu confesso que diante de toda essa situação, a impressão que eu tenho, e é isso que o texto fala ao meu coração, e por isso eu fui estudar sobre o texto: o vento está batendo com força, da direita, da esquerda, a água está entrando, pessoas, alguns já perderam empregos, alguns tiveram proposta de salário reduzido, alguns não têm a menor ideia do que vai acontecer, muitos estão ficando infectados pelo Covid-19, estão indo aos hospitais, e aparentemente nós, discípulos, crentes do nosso Senhor Jesus Cristo, dentro desse barco, estamos vendo o Senhor Jesus Cristo. Se você concorda comigo, por favor, digite um amém diante dessa situação. Irmãos, agora entenda uma coisa: nós, Igreja de Deus, que há 15, 20, 30 dias atrás estávamos reunidos, estou diante de um templo praticamente vazio, 4 pessoas, 5 pessoas assentadas me assistem aqui nesse momento. Há 15 dias atrás tínhamos 200, 300, no nosso culto de ceia costumamos reunir 400, 500 pessoas no culto da noite, um pouco menos, mas o culto da manhã também está sempre cheio de pessoas. E nós estávamos, eu vejo a nossa situação exatamente como agora.
nós passamos um período reunidos com o Senhor Jesus. Nós somos os discípulos que estavam ouvindo o Senhor Jesus nos ensinar sobre a parábola da semente, sobre Ele ser luz, Ele ser colocado num local alto, sobre o reino de Deus. Pregamos, falamos, ensinamos, aprendemos sobre o reino, e agora fomos convidados a atravessarmos para outra margem. E quando entramos no barco e estamos atravessando para outra margem, nós estamos sendo acometidos de uma grande tempestade. O barco está chacoalhando, e pode ser que o barco chacoalhe mais, irmãos. Mas só que nós precisamos entender que Jesus está no barco. Pastor, mas ele está dormindo. Irmão, mas ele está no barco. Glória a Jesus. E agora a pergunta que eu faço diante desse contexto, de que estávamos reunidos, cultuando a Deus, ouvindo os ensinos de Deus, ouvindo o pastor Leochina pregar, ouvindo o pastor Jorge Linhares pregar, ouvindo outros pastores pregar, nos enchemos, nos abastecemos de Deus, aprendemos do reino, sentamos numa escola. Quem somos nós nessa tempestade? Será que nós somos aqueles, agora que o diabo vai vir e vai retirar tudo que foi plantado no nosso coração? Será que nós somos aqueles que ouvimos a palavra com alegria no culto, mas agora veio a tribulação e assim vai tirar essa palavra do nosso coração? Será que nós somos aqueles que o engano da riqueza, o anseio pelas coisas do mundo, a busca desenfreada somente pelas coisas do mundo e não pelas coisas do reino, será que é isso que vai roubar a palavra que foi plantada no meu e no seu coração? Ou será que eu sou terra boa e nesse momento eu vou colocar em prática tudo que eu aprendi? É tempo, irmãos, de colocarmos em prática tudo que vivemos e ouvimos. Alguém disse essa semana, se não me engano, pastor Silvano, que estávamos no modo simulador e agora estamos com o módulo prático. Estivemos no módulo Universidade do Senhor Jesus, agora estamos no modo prático, no campo de trabalho, no meio da tempestade, exercitando a nossa fé, crendo que o Senhor Jesus está no barco, crendo que nenhum fio de cabelo há de cair na nossa cabeça, nas nossas famílias, os nossos filhos, crendo na promessa de Deus, que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem, crendo que o Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar, elevando os nossos olhos para Deus, de onde vem o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Quem somos nós, irmãos? É hora da igreja colocar em prática o ensino de Jesus. É hora da igreja mostrar que entendeu tudo que ela aprendeu de Jesus. É hora do povo escolhido de Deus mostrar que é diferente do mundo e ter paz no coração, paz em meio à tempestade, paz em meio à luta. Irmãos, nós ainda não podemos, ou muitos de nós ainda não podem sair de casa, mas logo poderemos. Há 3 dias já estou em casa direto, sem sair, vim aqui, me desloquei para cá para fazer o culto, para transmitir o culto, volto para casa. Mas logo, irmãos, estaremos juntos. Enquanto nós não estamos juntos, como podemos ser igreja? É tempo de você ligar para alguém, é tempo de você mandar uma mensagem para alguém, é tempo de você encorajar alguém, é tempo de você dizer para alguém: o Senhor Jesus está no barco. É tempo de oração, é tempo de buscar mais a Deus, é tempo de se dobrar a Deus, é tempo de ler mais a palavra, é tempo, irmãos, de se aproximar mais de Deus, é tempo de arrependimento, é tempo de conserto. O Senhor nos colocou em casa, está falando aos nossos ouvidos, e quem tem ouvidos, ouça. Glória a Jesus, glória a Deus, irmãos. Busque a Deus, busque mais a presença de Deus. Entenda, irmãos, nós
estivemos assentados com Jesus, ouvindo todos os seus ensinamentos. Agora chegou a tribulação, agora chegou a tempestade, mas o Senhor Jesus continua conosco. Sabe o que os discípulos fizeram? Marcos, no versículo 38 do capítulo 4, eles foram lá e acordaram Jesus. Mestre, o Senhor não importa que nós pereçamos. Está balançando, a água está entrando, o Senhor está dormindo. O texto diz que Jesus se despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e todo mundo, e tudo ficou bem calmo. Irmão, você pode focar no versículo que diz que Jesus estava dormindo, ou você pode focar no versículo que diz que Jesus estava no barco. Ele pode aquietar a tempestade. Dobre o seu joelho, ore a Deus, clame a Deus, peça a Deus para que essa tempestade se acalme. Diga para Ele: Senhor, o Senhor não importa que nós pereçamos, e é Ele quem pode aquietar, acalmar o mar. Tenha foco nisso. O Senhor Jesus está no barco. Igreja do Senhor, há um versículo, Salmos de número 27, versículo 4. A igreja, eu pessoalmente amo esse texto. Eu sei que a igreja do Senhor, que muitos irmãos gostam de declarar o versículo 4 do Salmo 27. O salmista Davi diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, talvez você cantou este salmo. O Fernandinho tem uma canção nesse salmo, o Morada tem uma canção nesse salmo. Mas eu quero te dizer, irmãos, você que declarou esse salmo, agora é mais do que o tempo do versículo 4, é tempo do versículo 5. Para quem declarou o versículo 4, há uma promessa de Deus no versículo 5 do Salmo 27. E Deus nos prometeu: no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. É promessa de Deus. Ele nos acolhe, Ele nos esconde, Ele nos coloca no alto da rocha, irmãos. É promessa de Deus para o crente fiel, é promessa de Deus para o crente que sempre quis habitar na casa do Senhor, que sempre quis estar na sua presença. O Senhor está nos guardando, igreja de Deus. E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Eu quero deixar duas reflexões para você nesse momento, para nós adorarmos ao Senhor com uma canção e orarmos a Ele. Duas coisas para que você medite. A primeira reflexão é: quem somos nós nesse momento? Quem é você nesse momento? Quem sou eu nesse momento? A tempestade estava dando no barco, mas pela manhã, talvez bem cedo, eu não sei exatamente quando Jesus começou a ensinar, mas foi no dia da tempestade. O Senhor Jesus disse de 4 tipos de pessoas. Quem somos eu e você diante da tempestade? Será que nós somos gente que ouviu a palavra e o diabo arrancou essa palavra e agora nós estamos apavorados? Será que nós somos do grupo de gente que ouviu a palavra, mas não tinha raiz diante da tribulação e abandonou a palavra? Talvez você estava firme até agora, mas diante da tribulação você quer abandonar aquele que está no barco.
E aí, irmãos, eu quero só te lembrar uma coisa: Jesus estava no barco dos discípulos, daqueles que o seguiam. Jesus está no barco daqueles que o temem, daqueles que o seguem. Será que você é do terceiro grupo de pessoas, de gente que ouviu a palavra, mas o anseio pelas coisas do mundo, o engano das riquezas, sufocou essa palavra e te impede de produzir frutos para Jesus? Será que você é do grupo de pessoas que estava preocupado com as coisas desse mundo, esqueceu o Senhor Jesus, esqueceu de viver em comunidade, esqueceu de cultuar a Deus com os irmãos conforme o ensino de Jesus, esqueceu de compartilhar tudo que o Senhor tinha te dado, estava focado em dinheiro, em posses, em prazeres do mundo, e agora o diabo está, e você ficou impedido de produzir frutos? Ou você e eu, será que nós somos do quarto grupo de pessoas? Gente que ouviu a palavra, deu frutos, dá frutos, e agora está em paz. Responda para você essa primeira reflexão, pense sobre isso, lembrando que o Senhor Jesus está de braços abertos, para mesmo se você está balançando, te firmar e te colocar no alto de uma rocha. E a segunda reflexão que eu quero te deixar é a pergunta que os discípulos fazem no final do capítulo 4 de Marcos. Possuídos de grande temor, eles diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse, irmãos, que aquieta o vento e o mar? Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Estamos todos em casa nesse momento. Nesse momento não há rico e não há pobre. Nesse momento estamos nivelados. Um micro-organismo, um vírus, nos acuou, nos colocou em casa. E nesse momento, só aquele que criou todas as coisas pode nos socorrer. Quem é esse que pode aquietar essa tempestade? Salmo de número 93, que nós abrimos esse culto, é um salmo que mostra a soberania e a majestade de Deus. O salmista ele diz assim: reina o Senhor, ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo e não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, e a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele disse em Isaías 46, versículo 10, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade eu revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e eu farei toda a minha vontade. Meus irmãos, quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Irmãos, Jesus não perde o controle, ele é protetor, ele é protetor, ele é o Senhor dos exércitos. Jesus é fiel, longânimo, ele é zeloso, ele é misericordioso. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele é a graça, ele é a bondade, ele é o amor. O Senhor Jesus é justo, ele é justiça, ele é o leão da tribo de Judá. Davi escreveu que ele é o nosso pastor, e de nada nós teremos falta. Ele nos faz pousar em
não temerei mal algum. O teu cajado e a tua vara nos consolam. A bondade e a misericórdia dele nos seguirão por todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Conserta com Deus, ande com Deus, tema a Deus, ore a Deus, suplique a Deus, clame a Deus. O mar está revolto, a tempestade está batendo com força, mas Ele é maior. Ele é maior e a tempestade vai se acalmar. E com grande temor, como os discípulos, nós diremos: quem é esse que o mar obedece? Quem é esse que o vento obedece? Ele é Jesus, o Rei dos Reis, o desejado das nações. Levante as suas mãos e adore ao Senhor no seu lar. Declare a grandeza de Deus. Deus, eu quero abençoar os irmãos que assistem em casa. Eu quero abençoar os irmãos que estão no templo, os ministros de louvor, a equipe da técnica, a secretária Tatiana. Oh Deus, eu quero abençoar os pastores dessa igreja, o pastor Léo China, pastor na missão Buritis, os demais pastores auxiliares. Oh Deus, eu quero abençoar todos os ministérios, a equipe diaconal, a equipe técnica, o ministério de dança, o ministério infantil, nossas crianças, juniores, adolescentes. Oh Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que a tua promessa, eu sei que ela há de se cumprir sobre a nossa vida, mas que o Senhor traga paz ao nosso coração. Se ainda há ansiedade no coração de algum irmão, que o Senhor arranque nesse momento em nome de Jesus. Que nesse momento, Deus, nós possamos nos enxergar como terra boa, como gente que esteve, Deus, ouvindo tantos ensinos ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, dos últimos tempos. Ó Deus, e nesse momento, conforme cantamos e declaramos, que nós não sejamos abalados, porque se o mar está revolto, se a tempestade, Deus, tem dado com força no nosso barco, nós cremos que o Senhor é o Deus poderoso e que o Senhor há de nos guardar, Deus. Mais do que entender que o Senhor está aparentemente dormindo, nós entendemos que o Senhor está no barco e que nenhum de nós há de perecer. Eu creio e eu me firmo nessa promessa em nome de Jesus. Pai, eu queria chegar aqui e declarar
e vai passar rápido, Deus, mas eu não vejo, eu não enxergo, e o Senhor não me diz isso, mas o Senhor diz para mim, o Senhor diz para a tua igreja, que o Senhor está conosco, que o Senhor há de nos guardar, e nós nos firmamos em Ti, Deus, na tua soberania, na tua majestade, de um Deus que não perde o controle de nada, de um Deus que tem o controle de toda a situação, de que basta uma palavra sua, basta um comando, e toda essa tempestade passa, e nós nos firmamos em Ti. Eu abençoo cada um que assiste, que nos ouve, e faço isso no poder